Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Caos Operária TV Entrevista ao vivo. Eu sou Francisco Muniz, agora são 7 horas, hoje é segunda-feira, dia 21, 7 horas e 12, né? Pouquinho depois das 7. E vamos começando aí mais uma semana, mais um programa aqui conosco, né? Queria desejar boa noite a todos que nos acompanham aí pelo YouTube, pelas redes sociais, né? Lembrar vocês de deixarem o joinha aí, o seu like no nosso vídeo do YouTube, de compartilharem o vídeo nas suas redes sociais, né? Compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, mandar para os seus colegas aí pelo WhatsApp, pelos aplicativos de mensagem, enfim, mostrar para todo mundo aí o nosso programa, né? Programa de entrevistas da Caos Operária TV, e ajudar com o crescimento do nosso canal de TV, um canal independente, um canal operário, né? O único canal de esquerda aí no YouTube que tem uma programação 24 horas. Qualquer momento que você se conectar aqui à COTV, você vai ter alguma coisa passando, né? Temos programas aí de cultura, programas que falam sobre política, etc, etc. Qualquer momento estamos aí. Né? Também queria lembrar os companheiros de contribuírem com a Caos Operária TV, mandando superchat no nosso chat, né? Ou mandando um super sticker, e também com a possibilidade de vocês se tornarem membros da Caos Operária TV, né? Basta você, no nosso vídeo, clicar no botão tornar-se membro aqui no YouTube, que você passa a contribuir mensalmente com o valor de no mínimo R$8, né, que para você pode não ser tanto, mas para nós é uma ajuda gigantesca na construção dessa que é um canal de TV dirigido aí à classe operária, né, e feito aí de forma independente, de uma forma militante. Então, toda ajuda é muitíssimo bem-vinda, né? Também lembrando vocês de visitar o nosso site, cotv.com.br. Lá tem uma descrição dos programas, dos apresentadores, né? Também tem um sistema de notificações. Você clica lá e aí você passa a receber notificações de todos os nossos programas direto no seu navegador, né? Então é muito interessante. Tem também o serviço de notificações do YouTube, mas algumas pessoas dizem que não está funcionando muito bem, né? No entanto, o nosso serviço de notificações do cotv.com.br funciona muito bem. Basta entrar lá e clicar em receber notificações que você irá recebê-las, né? Gostaria então de receber o nosso convidado agora, o companheiro Fausto Antônio, né? Ele é um escritor natural de Campinas, também é militante da causa contra o racismo, né, e um grande estudioso aí da cultura africana, da cultura afro-brasileira e tudo mais. Boa noite, Fausto. Tudo bem? Boa noite, Francisco. Beleza? Tudo bem? Tudo Obrigado certo? pelo convite. Que isso, Fausto. Tudo certinho. Maravilha. Fausto, É um prazer participar. Olhando aí sobre... Eu sei que você é escritor, tem diversas obras lançadas aí, né, desde os anos 80, né? Eu dei uma olhada na internet, vi que você tem bastante coisa, né? Mas eu queria saber quais são suas principais influências como artista, como escritor, né? Quando você... quais autores que você tem como referência e tudo mais? É um caminho longo, o meu na literatura, que eu publiquei meu primeiro livro em 1986, um livro chamado Fala de Pedra e Pedra. Eu iniciei com poesia, um livro que foi publicado com a chancela de um selo dirigido por um professor da Unicamp, o professor Eduardo Guimarães, o selo RG. E uma influência, já que você tocou na questão da influência, muito significativa no meu trabalho, inicialmente, foi dessa produção que busca, de uma certa forma, trabalhar a materialidade do ponto de vista da produção poética. No caso do João Cabral de Melo Neto,
que tem preocupação não só com uma produção, digamos aí, discursiva da poesia, com rigor do ponto de vista de um objeto. Então, João Cabral é uma referência do ponto de vista da minha produção. Os poetas concretos também, eu tenho uma poesia concreta, e uma poesia concreta revisitada também por autores negros, como o Arnaldo Xavier, e também revisitada pelas minhas leituras que eu tenho a partir do sistema cultural negro brasileiro. E publiquei até um livro só dedicado a essa produção, chamado Patuá de Palavras, que foi objeto também de uma exposição. Então é um pouco da minha trajetória, e tenho dialogado com o sistema literário brasileiro, mas muito preocupado, de modo central, com a construção também de uma literatura negro-brasileira como artefato para romper com o esmagamento dado a negros e negras, história pela literatura e pelo cânone literário brasileiro, no tocante a dois campos mentais para se considerar a literatura negro-brasileira, que são as autorias negras, a autoexpressão negra, esteticamente falando, e também as recepções negras, ou o que eu denomino sempre de coautorias, ou empatizadas com a literatura negro-brasileira ou a negrura, porque esse processo de empatia, ele não se restringe a negros e negras, mas sim a aqueles e aquelas que quiserem também desfrutar de personagens negros com história, com profundidade, de pontos de vista construído a partir de narrativas que considerem a negrura, que considerem o signo negro, que considerem também, de modo efetivo, uma estética que não menospreze os valores do sistema cultural negro brasileiro. E aí, essa recepção, essa coautoria pode ser desfrutada também por outras etnias. É um pouco inicialmente, do nexo que eu tenho com o meu trabalho. E dialogo com outros autores e autoras também, que produzem e que investiram, do ponto de vista estético, na construção e na renovação do romance brasileiro, como Clarice Lispector, Hilda Hilst. Então, o meu trabalho, ele dialoga com essa tradição, mas inserindo de maneira muito específica, e eu considero de maneira muito produtiva, o sistema cultural negro brasileiro como uma categoria filosófica, como objeto de um campo filosófico, que estará presente nos meus textos, e um bom exemplo é o romance que eu publiquei na década de 80, chamado Exumos, no qual eu trago Exu, e Exu como uma linguagem. E dou um salto além dessas visões que são de apresentação de Exu apenas de modo descritivo. E tenho produzido, o que é um outro dado do meu trabalho, em todos os gêneros literários. Então, eu tenho romances publicados, contos, poesia para o suporte livro, poesias para exposição, e tenho também textos teatrais. Eu publiquei agora, no dia 17, pela editora Ciclo Contínuo, Arthur Bispo do Rosário Rei e outras peças de teatro negro brasileiro, que é um livro dedicado ao teatro, que dialoga com a produção lá do Teatro Experimental do Negro, do Mi Robert Fran, aqui na cidade de Revolução, que foi um grupo muito significativo de vista da retomada da luta dos movimentos negros na década de 70, de diálogo também com produções feitas pelo Caixa Preta do Rio Grande do Sul, e por outras produções que buscam inserir negros na cena, com história, com profundidade, e rompendo com esse esmagamento que é dado ao sistema cultural brasileiro no tocante
tocante à pressão de negros e no tocante às autorias negras. Então, inicialmente, eu destacaria essas questões como significativas da minha produção. Daria ênfase aí no romance, Exumos, porque ele é um contador, e ele possibilitou leituras e também uma produção feita pela pesquisadora Nelly Novaes Coelho, já falecida, que inseriu a minha produção num livro dedicado aos autores brasileiros do século XX, que é algo bastante significativo. E o professor Eduardo Assis Duarte também inseriu a minha produção numa coletânea dedicada à literatura negro-brasileira, denominada de afro-brasileira, numa coletânea voltada à produção feita por negros e negras no Brasil desde o século XVIII. E pela editora Ciclo, para minha textos teatrais, eu publiquei um texto que é um marco do ponto de vista da minha produção, que é o livro No Reino da Carapinha, livro no qual eu trago para o centro do debate uma produção dedicada à recepção infanto-juvenil. E livro construído com personagens negros e também com palavras mágicas retiradas do sistema cultural negro brasileiro e com uma socioespacialidade marcada também pela presença de negros e sobretudo, no Reino da Carapinha, traz um tratamento muito especial ao signo negro, considerando que o esmagamento racial no Brasil, operado pela sociedade brasileira, ele passa o esmagamento e também pelo esmagamento do vista simbólico, imagético, do ponto de vista também do signo negro, que é desconsiderado. No Reino da Carapinha, uma valorização da cordade negra e dos signos da negrura, que são trabalhados de modo positivo, porque a pluralização no Brasil, do ponto de vista da produção artística e política, do que sempre é apresentado como não um sujeito étnico. Só que o branco ele é um sujeito étnico. E é um sujeito étnico da brancura e da branquitude. E no Reino da Carapinha faz o caminho às avessas. E registra uma produção que valoriza o signo negro. Às avessas daquilo que nós temos na sociedade brasileira. E faz um contraponto com uma produção que é muito valorizada no Brasil e que trabalha com o reino das águas claras e com a desvalorização do signo negro e da corporeidade negra e de negros e negras, que é a obra do Monteiro Lobato. É um caminho às avessas. Constrói uma produção que valoriza o sistema cultural negro brasileiro e que valoriza, sobretudo, essas duas pontas que são fundamentais: as autorias negras, a autoexpressão negra e as coautorias negras e ou empatizadas com a produção negro-brasileira ou da literatura negra-brasileira, empatizada com as produções que valorizam personagens negros com história, com ponto de vista, com profundidade e que saem daqueles lugares demarcados historicamente pelo racismo. Então, são questões do meu trabalho que eu destacaria inicialmente, especialmente essa relação que eu tenho com os gêneros literários. Eu sou um autor completo do ponto de vista da produção que passa por todos os gêneros literários. E, ao mesmo tempo, eu sou um autor classificado até o
uma crítica já feita a respeito do meu trabalho como um autor negro brasileiro sofisticado porque eu trabalho e eu me apresento muitas vezes dessa forma como um escritor filósofo. E sou escritor filósofo exatamente por isso, porque o sistema cultural negro brasileiro, no meu trabalho, ele é apresentado como uma categoria filosófica, como objeto de um campo filosófico, o que muda totalmente o significado do meu trabalho e o próprio significado que é, de um modo, digamos, comum, dado ao sistema cultural negro brasileiro, que é um lugar que eu gostaria de destacar, depois até do ponto de vista político, esse lugar que é dado para o sistema cultural negro brasileiro, que normalmente ele é apresentado, a cultura negra é apresentada de modo genérico e apenas como cultura negra. Eu trabalho com essa perspectiva. Então, eu trabalho a partir de uma noção de sistema cultural, porque a cultura negra ela não é só a dança, o canto, a música, as manifestações artísticas. Ela implica também num modo de produção da existência. O sistema cultural negro brasileiro, ele organiza também os meios de produção da vida e o que deriva para um modo de produção da existência. E essa realidade, ela está presente de maneira muito precisa e forte nos quilombos. As pessoas falam dos quilombos, mas não destacam a questão que é central nos quilombos. Nos quilombos não há propriedade privada da terra, porque o sistema cultural que orienta a constituição dos quilombos, ele tem relação profunda com o sistema cultural negro brasileiro, que é derivado do sistema cultural negro-africano, e tem relação com o sistema cultural, é evidente, negro-diaspórico. E nesse sistema, o que vale para o sistema cultural negro brasileiro, eu estou falando do sistema cultural negro brasileiro ancorado na ancestralidade, o que vale é a restituição. Então, ser ético do ponto de vista do sistema cultural negro brasileiro, é restituir, é trabalhar com equilíbrio. Como ser ético, às avessas do nosso sistema, do ponto de vista do capitalismo, é acumular, é ter uma perspectiva de acumulação. Então, a pessoa ética, mulher ética, trabalhar com uma fuga de um sal que seria homem, é aquela que restitui, aquela que trabalha com equilíbrio. E a ética, do ponto de vista do capitalismo, é aquela que acumula, é aquela que pode ter 30 iates, enquanto o vizinho ao lado não tem sequer comida para fazer uma refeição. Então, essa perspectiva, ela deve e precisa ser valorizada, porque o sistema cultural negro brasileiro, todo ele está ancorado na ancestralidade, a ancestralidade é a restituição. É um processo de equilíbrio das trocas. Então, já há embutido no nosso sistema cultural, que foi todo destroçado pelo capitalismo, mais recentemente, pelo imperialismo, mais precisamente no momento atual, pelas elites internas brasileiras, e antes pelo colonialismo, pelo trabalho escravizado, mas é preciso recuperar essa dimensão, que o nosso sistema cultural não é apenas a dança, o canto e a música, ele aponta também o modo de organização da vida, que passa pela restituição, pelo equilíbrio. E o meu trabalho está fortemente ligado a essa perspectiva de valorização dos processos de restituição, de equilíbrio, que passa pelo aspecto, digamos, religioso do nosso sistema cultural, mas que estão presentes também do ponto de vista da organização da vida, da existência. Entendi. E eu tenho trabalhado isso nos meus textos por um outro caminho. Mas essa dimensão ela precisa de ser destacada, até para que a gente possa aproveitar melhor o cultural negro brasileiro e dar esse salto para que ele não fique reduzido, porque ele, no momento, ele está nesse lugar e é reduzido porque é um modelo que se sobrepõe a partir dos interesses do racismo, da sociedade de classes igualmente, para que o sistema funcione apenas
projeção do aspecto do canto, da dança, sem que a pessoa leve em conta que o sistema é uma totalidade que deve necessariamente apontar também um modo de produção da existência, que está instalado no nosso sistema, mas precisa de ser recuperado de vista teórico, político, precisa de ser colocado em prática. Entendi. Isso tem significado. Né? A pessoa que passa pelo nosso sistema cultural, necessariamente ela é anticapitalismo, no mínimo, porque o nosso sistema, do ponto de vista do seu comportamento profundo, ele está ligado a um processo que é de restituição, equilíbrio. Então, não há lógica alguma. Mas é preciso retomar esse caminho. Exige aí uma grande construção ou reconstrução do ponto de vista das intervenções teóricas, conceituais, políticas e práticas também. Uhum. Entendi. Interessante isso que você falou sobre a questão dos quilombos, né, em que não se tem esse conceito de propriedade, né? A gente sabe que também, inclusive, são povos muito oprimidos, muito perseguidos aqui no Brasil, né? Mas é interessante essa colocação. Eu estava vendo um pouquinho sobre as suas obras também, Fausto, e eu vi que você tem um livro chamado Memória dos Meus Carvoeiros. Me corrija se eu estiver... acho que é isso, né? E você estava falando para mim também um pouquinho antes da gente começar que esse livro trata muito da questão da memória, né? Isso é interessante. Queria que se você pudesse contar para a gente um pouquinho como que isso se dá. A Memória dos Meus Carvoeiros, de modo direto, é um livro que ele fala, é ficção, mas ele traz para o centro do debate a trajetória da minha família, uma família de negros carvoeiros. Então apresenta todo um processo de luta de negros carvoeiros que migraram da cidade de Descalvado, estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, para a capital, São Paulo. E também alguns, no caso da minha família, a minha mãe ficou aqui em Campinas. Então é essa trajetória, e passa por toda a valorização da memória, da ancestralidade também, e das lutas desenvolvidas por negros nesse processo de trânsito, acompanhando esse processo de mudança, né, da vida desenvolvida no campo, nas regiões, digamos, mais marcadamente ligadas à produção agrícola, e no caso da minha família do carvão, para São Paulo, para acompanhar o ritmo de desenvolvimento daquele período. E eu trago um pouco, muito dessa trajetória, mas de modo ficcional também, trazendo essa riqueza que é apresentada a partir de fluxo de consciência, e apresentando também elementos de luta e de valorização também dos processos desenvolvidos pelas famílias negras, de associação com determinados processos de luta, o modo de cuidar dos filhos, e de como lidar também com a escassez, e apresento isso mesmo, né? A escassez, e o texto, de certa forma, fala isso também, que nós negros vivemos com a escassez e produzimos muito a partir da própria escassez. E há todo um processo de luta presente na narrativa e de valorização de personagens negros, que não são apresentados ali apenas pelos estereótipos, mas para revelar a sociedade racista brasileira e as questões que são dadas pelas adversidades postas permanentemente pelo racismo. Então o texto ele vai trabalhar dessa forma, e há no texto uma relação, também um romance de dois adolescentes. E o texto ele é todo narrado a partir desse lugar, da relação de dois adolescentes, há uma relação de amor permeando toda a narrativa,
e marcando também esse lugar das memórias. E é um texto que dá um salto, pelo menos do ponto de vista da minha própria produção, porque eu trabalhei no Exumos, a Exu como linguagem, mas eu não tinha inserido ainda personagens negros com essa densidade. No caso do Exumos, eu trabalhei num romance com uma entidade cósmica, que é Exumos, e com um debate mais sofisticado, eu diria, né, do ponto de vista de uma produção negra. Em Memória dos Meus Carvoeiros, eu empiricizo mais essa discussão, apresentando personagens historicamente atuantes na cidade de Campinas e a socioespacialidade de Campinas, que revela todo um processo também de segregação racial, especialmente marcado pela violência, que é um dado que eu registro no texto, falando da minha irmã, já falecida, a Sônia, que era caracterizada pela polícia naquele período, no Jardim Proença e adjacências, como uma mulatinha perigosa, o que mostra essa inscrição do racismo na corporeidade negra, e que revela também o porquê da construção das nossas identidades negras políticas, libertárias, marxistas, antirracismo, porque elas passam por esse processo todo, de um esmagamento das nossas identidades ou dessas inscrições ideológicas que afetam, que não são abstrações, né, porque elas estão no corpo. Eles marcam a nossa corporeidade. No caso da minha irmã, que era assumidamente uma jovem de postura inquestionável do ponto de vista de uma negra, ela era caracterizada dessa forma pela polícia em Campinas, porque ela convivia com negros, andava com negros e era negra, e foi caracterizada desse modo. Eu apresento isso no romance também como um dado importante para a construção de uma narrativa que quer dialogar com uma recepção negra, com coautorias negras ou com coautorias empatizadas com a negrura e a luta antirracismo. Então, Memória dos Meus Carvoeiros tem outras questões aí. Tem um artigo muito bem feito também pelo professor Paulo Sérgio de Proença, que apresenta esses dois livros, No Reino da Carapinha e Memória dos Meus Carvoeiros. Uhum. Porque o livro que eu estou agora aqui apresentando, Memória dos Meus Carvoeiros, ele foi publicado aqui numa produção dupla. É um livro com duas entradas. Ah, entendi. E na outra entrada nós temos No Reino da Carapinha. E eles têm alguma semelhança eles temática? Dialogam, é? Eles dialogam como que se dá isso daí, esse diálogo? Então, o diálogo é especialmente construído a partir de uma socioespacialidade negra. O espaço é algo central no meu trabalho. Eu sou, por procura e busca, profundamente ligado à obra do geógrafo Milton Santos. E eu tenho uma preocupação muito forte também com o espaço. Não só a preocupação com o espaço, mas eu trago o espaço como categoria de análise. Porque tem pessoas que falam do espaço, mas o espaço não entra como categoria de análise, não há uma consideração ao espaço como instância social. Então, essa discussão que é própria lá da geografia, de um espaço geográfico, ela está presente no meu livro a partir do espaço que nós poderíamos chamar de literário. No caso do teatro, a própria cena é o espaço e a encruzilhada na qual eu vou produzir os meus trabalhos. Então, no Reino da Carapinha e Memória dos Meus Carvoeiros, eles dialogam com uma socioespacialidade negra. Porque há um apagamento, quando há um apagamento de negros e negras,
há também um apagamento da socioespacialidade negra. E os dois livros, eles recuperam essa socioespacialidade negra. E que ela está presente nos títulos, né? Memória dos Meus Carvoeiros e Reino, que é no Reino da Carapinha. No Reino da Carapinha não é só uma referência a cabelo, porque essa relação ela é direta, é significativa também, mas ela é mais complexa no meu trabalho. Eu estou falando do Reino da Carapinha para trazer também para o debate um estágio da luta contra o racismo e da sociedade brasileira. Com todo esmagamento pelo racismo, num determinado período da história do Brasil, os racistas, o sistema racista brasileiro, eles queriam um esmagamento da população negra no Brasil. Eles lutam até hoje, né? A ação racista da Polícia Militar no Brasil, das PMs, que devem ser objeto de uma luta para que elas sejam dissolvidas, para que elas saiam do cenário não apenas como uma política e uma palavra de ordem, mas o fim das PMs, que estão nesse caminho do extermínio, mesmo com essas políticas até. O que nós temos na sociedade brasileira, a partir desse projeto, que queria o fim físico das populações negras, e o fim físico, ele necessita também do fim científico, do fim imagético, do fim da negrura como linguagem. Esse projeto ele foi derrotado, mesmo com toda essa saga e esse terror cotidiano que é a violência policial. Ele foi derrotado e há um enegrecimento físico da população brasileira. O processo brasileiro ele não aponta para um branqueamento do ponto de vista físico, mesmo o branqueamento sendo forte do ponto de vista político, ideológico e de sistematizações. Há um enegrecimento da população. Então, no Reino da Carapinha, é uma referência ao próprio Brasil. O Brasil é exatamente o próprio Reino da Carapinha, o que traz para o centro do debate uma questão esquizofrênica presente na sociedade brasileira, que é o enegrecimento físico da população brasileira e, do outro lado, com muita força ainda, uma política de branqueamento, do ponto de vista do imaginário, do ponto de vista dos sistemas informacionais, especialmente dos sistemas televisivos, que são marcados pela branquitude totalitária, o que não está evidente, presente só no sistema televisivo e de comunicação, mas no sistema econômico e financeiro, e no caso do sistema judiciário também, que é uma vergonha. O Supremo Tribunal Federal é um exemplo disso, né? Uma casta de brancos. Então, todas essas questões, elas estão presentes num trabalho que é literário. É evidente que eu não estou trazendo essas questões para o texto, porque o meu texto ele tem esse cuidado também. Ele é um texto que produz literatura. Uhum. Eu tenho uma produção às avessas de um lugar que é dado também para negros no Brasil, pelo próprio racismo, que é de produzir textos para falar única e exclusivamente, e às vezes de maneira improdutiva, da existência do racismo. O que não basta apenas, é preciso produzir um objeto estético. E eu tenho essa preocupação e essa ambição e pretensão também de produzir uma literatura negro-brasileira sofisticada e que possa alcance não só para as gerações mais próximas, mas para o futuro, para ter lugar no futuro como registro estético e de autoexpressão negra a despeito do racismo existente no Brasil. Uhum. E, Fausto, você teve também uma atuação como... Opa, perdão. Ilustrado. Desculpe-me aqui também. Então pode mostrar, pode mostrar. É no Reino da Carapinha, ilustrado. Ele foi publicado pela
ciclo contínuo, e tem as ilustrações, ela é feita Juniel, que é um artista plástico. Então, um livro que ficou muito bonito, ele é belíssimo, uma edição muito... E tem um texto escrito pela Heloísa Pires Lima, que é escritora e estudiosa também de literatura. Eu gosto dessa produção. E eu tenho investido muito no Reino da Carapinha como um carro-chefe para romper com um certo escanteamento que há na minha obra. Entendi. E que foi até objeto de uma intervenção recente, no dia 17, do editor do Ciclo Contínuo, Marciano, que registrou isso. E é um escanteamento dado pelo racismo e que tem essas duas pontas, né? A branquitude, ela não valoriza a produção feita por um negro dentro dos meus limites, e há uma dificuldade também da própria população negra de adentrar na minha produção, porque ela rompe também com aqueles lugares que são de uma literatura, digamos, mais diretamente ligada a um processo de denúncia apenas. Entendi. E também eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua atuação como educador. Você nas redes públicas, né? Você teve uma atuação como educador. Se você puder contar um pouquinho? Eu trabalhei por muitos anos na rede pública estadual e na municipal, e discutindo essas questões. E elaborei muitas intervenções para debater o racismo, para produzir também instrumentos para as intervenções nos currículos existentes nas redes estaduais e municipais. Então foi um lugar que me ajudou muito e que eu pude elaborar também questões que são significativas, que estão presentes hoje no meu trabalho. E quando eu ingressei na universidade, eu levei também esse debate e pude aprofundá-lo na Unilab, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Que o racismo, do ponto de vista do funcionamento das universidades, ele está presente de maneira a impedir a presença, o ingresso de negros e de negras, e também de impedir sistemas de ideias, de teorias, de conceitos, além dos conceitos consagrados pela branquitude, pela uma visão eurocêntrica de mundo. Então, a grande dificuldade é essa. E não basta na universidade falar que há racismo, porque só isso não resolve. É preciso renovar as disciplinas históricas, considerando a existência do racismo no Brasil. E apresentar também disciplinas históricas e componentes curriculares das disciplinas históricas a partir das estabilizações feitas pela luta contra o racismo, feita pelos movimentos negros no Brasil e no mundo, e feitas também pelo sistema cultural negro brasileiro e negro africano. Então, eu pude trabalhar isso na Unilab. Eu fui um dos articuladores e sistematizador também, junto com outras professoras, a professora Sandra Petit e a professora Rebeca Medger, num primeiro momento. Depois outros professores e professoras participaram também das sistematizações de uma produção curricular construída a partir do sistema cultural negro brasileiro. E nós levamos para a Unilab disciplinas como fundamentos filosóficos e práticos do samba e fundamentos filosóficos e práticos da capoeira, dando um salto, porque essas disciplinas não estão presentes apenas para discutir o samba ou a capoeira, mas sim como categorias filosóficas. Porque qual que é a questão central?
E também levamos esse debate da necessidade de uma visão negro-africana para a filosofia, porque muitas vezes os filósofos orientados aí pela produção europeia, eles queriam discutir questões e apresentá-las como filosofia negro-brasileira ou negro-africana, mas sem levar em conta o objeto próprio desse campo filosófico. Seria o mesmo que alguém tentasse, num determinado momento, produzir uma filosofia a respeito do Oriente, mas sem considerar o sistema cultural oriental. Produzir uma filosofia com filósofos que nunca se ocuparam do budismo, do shintoísmo, do brahmanismo. E isso era muito comum com certos filósofos de carteirinha, queriam discutir a filosofia africana sem levar em conta o sistema cultural negro-africano, negro-brasileiro e negro-diaspórico. Então, nós entramos no debate, eu entrei e tenho feito esse debate, que para produzir uma filosofia negro-brasileira ou negro-africana, especialmente a filosofia negro-brasileira orientada a partir da ancestralidade, é preciso levar em conta o nosso sistema cultural. E por isso que há o ingresso dos fundamentos filosóficos e práticos do samba e os fundamentos filosóficos e práticos da capoeira. Então, nós estamos considerando que há um outro objeto. Então, não adianta trazer o Nietzsche, ou Foucault, ou outros filósofos que são brilhantes da Europa para enveredar por esse campo, porque eles nunca se ocuparam desse objeto. Eles nunca produziram nada a partir da ancestralidade. Eles levaram em conta nas suas produções os princípios estruturantes do sistema cultural. Então, essa inversão nós trabalhamos em profundidade na Unilab. Um grande salto do ponto de vista daquilo que eu considero um ponto fundamental para a produção intelectual, que é a renovação das disciplinas históricas, considerando a realidade, considerando a sociedade, porque a sociedade é que dá a dinâmica, e quem fica apenas nas teorias, sem levar em conta aquilo que está presente em movimento na sociedade, acaba enveredando por um dogma. Ah, sim, com certeza. Porque o que renova a disciplina é o movimento dado pela sociedade. E isso pode ser testado no caso do próprio marxismo. É preciso pensá-lo levando em conta as dinâmicas também. Mesmo sendo marxista, a pessoa tem que levar em conta que ela vai, num determinado contexto, necessariamente tem que trabalhar uma renovação, porque senão vira dogma. E isso serve para tudo. O espaço também, o Milton Santos fez isso, né? Que o espaço apresentado em 1500 não é o mesmo espaço que nós temos hoje. Mudou tudo, né? E não será o mesmo em 3000 e alguma coisa. Então é preciso levar em conta essa necessidade. Tanto que ele chegou a essa formulação que o espaço hoje é um conjunto indissociável de sistema indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações. Não é o mesmo espaço que nós tínhamos em 1500, por exemplo. As renovações das disciplinas históricas, elas são fundamentais para poder inserir as dinâmicas. Bom, legal, isso aí é muito interessante, né, seu trabalho. Eu lembro que eu, olhando na internet sobre isso, eu vi que você também lecionou História da África, História de Culturas Afro-Brasileiras, né, que é fundamental, é coisa que não se tem muito acesso, ou nenhum acesso, na verdade, na educação aqui no Brasil, e em muitos outros lugares também não, né? Verdade. Eu tenho trabalhado bastante buscando essa relação. África e diáspora. Não sou tanto um especialista na história da África.
mas dialogo com esses campos, e a minha produção ela ficou mais de mostrar e de apontar os elementos que possibilitam o diálogo, a África e diáspora, Ah, que é entendi. preciso. Quais são os pressupostos, né, para fertilizar esse encontro da África e da diáspora? Porque esse encontro ele é feito a partir de certas categorias, como o território, por exemplo. Aham. O território, compreendido como quadro de vida, ele possibilita o encontro da África e daquilo que nós denominamos desses deslocamentos, né, que são chamados aí das diásporas negro-africanas. E há também a necessidade de valorizar esse pêndulo da unidade na diversidade, dado pelo sistema cultural. Então, nós temos também um sistema cultural que não é o mesmo, mas que tem princípios comuns no continente africano e também na diáspora. Então, isso possibilita um diálogo. E se nós temos um sistema cultural que possibilita esse diálogo, a partir da diversidade e marcado por princípios culturais que são comuns, nós temos que há uma possibilidade de uma filosofia africana e negro-diaspórica também construída a partir desse mesmo lugar. Uhum. E um processo de luta que deve ser também relevado nessa relação da África e da diáspora, e que foi posto lá por Cheikh Anta Diop como um lugar do encontro também, mesmo considerando que a história não é a mesma, mas ela é marcada por elementos que são comuns. O Uhum. trabalho escravizado, por exemplo, colonialismo e, sobretudo, o imperialismo. Então, se há esses elementos nos processos, eles possibilitam também o nosso encontro, porque os nossos encontros, dialeticamente, eles são dados pelos movimentos do imperialismo, pelos movimentos do imperialismo, que são os movimentos da branquitude. Então, eles atingem diretamente esse campo da África e da diáspora. Então, nós temos os elementos comuns também para uma revanche, Uhum. para uma luta de superação dessa perspectiva de opressão. E Fausto, a gente está mais ou menos chegando no nosso final. Eu queria uma última questão para você dar sua opinião aí, que eu acho que é uma questão fundamental, como do ponto de vista de um artista, né? Como que você enxerga o papel da arte, no caso da sua produção da literatura, na luta política, de um modo geral? A arte ela é fundamental. Eu tenho uma posição, quando eu escuto às vezes certos artistas, eu sou um artista da palavra, eu sou um ser da linguagem, ou um ser linguagem. Eu vivo para a produção estética, para produzir um objeto estético. Mas, ao mesmo tempo, eu olho com desconfiança artistas que falam que não gostam de política. É estranho Não é mesmo. preciso, é uma coisa estranha. É. Por quê? O Ezra Pound ele diz isso, né? E ele está absolutamente correto, e é uma questão que eu sigo não só do ponto de vista discursivo, mas eu pratico. Os poetas, os artistas são as antenas da raça. Então, eu tenho condição, como artista da palavra, um escritor que produz romances, contos, poesia, que faz poesia visual, que faço textos dramatúrgicos, de abrir determinadas discussões e de ser realmente antena da raça nesse sentido, de apresentar determinados debates e de uma certa forma, ser intuído e, ao mesmo tempo, ser formado pelas posições mais avançadas presentes no meu tempo de existência histórico. Então, o meu trabalho, às avessas de ser um panfleto, pura e simplesmente, fala superficialmente que há racismo, ele envereda por esse campo, para a construção de um objeto estético,
num rigor do ponto de vista formal, que é indiscutivelmente necessário para quem se apresenta como artista, mas ao mesmo tempo ele tem toda uma dimensão política, porque ele não se presta ao meu trabalho, e é um dado da sociedade na qual nós estamos inseridos, por consumo. Ele é um trabalho avesso ao consumo. Então, a aproximação ao meu trabalho ela já traz elementos que apontam dialeticamente a contradição presente na sociedade capitalista. O meu trabalho ele é avesso ao consumo e é avesso, sobretudo, ao consumo da branquitude totalitária. Então, ele tem uma fortíssima dimensão política, porque eu sou exusístico nesse aspecto. Não tenho medo de fazer as discussões e desconfio de todas as produções que passam por esse sujeito universal branco. Eu fico sempre confiado, porque não há um sujeito universal, o sujeito branco é um sujeito da brancura e da branquitude, e deve ser apresentado dessa forma. Então, meu trabalho, politicamente, lida com essas questões, sem ser político nesse sentido raso. Quem procurar o meu trabalho para encontrar um panfleto vai tomar as portas na cara, porque eu faço literatura e com essa pretensão que eu falei inicialmente. Eu faço literatura para o futuro, para o presente, mas sobretudo para o futuro, que é o porvir. E o futuro não é algo distante, não. Pode ser o futuro necessário, indispensável para a transformação da sociedade em poucos anos. É o futuro como instrumento dialético para a pessoa não ficar prisioneira do consumismo, que é o imediatismo. Agradar superficialmente, apresentar o texto de modo ordinário apenas para atender uma necessidade de captura de uma recepção que não é aquela desejada pelo meu trabalho. Meu trabalho quer uma coautoria, uma leitura que possa refazer o meu texto necessariamente. Tá certo. Fausto, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa, agradecer a conversa que a gente teve aqui, né? Lembrar às pessoas que estão nos assistindo que assistirem depois, né? Porque o vídeo fica salvo no nosso sistema, a deixarem o like, compartilharem o vídeo com todo mundo. O programa Causa Operária TV Entrevista vai ao ar todas as segundas-feiras às 19 horas. Né? Depois daqui vocês vão ter o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos, um programa jornalístico aí do fim do dia, né? O programa jornalístico da noite que todo mundo conhece. Queria agradecer muito mesmo ao Fausto pela presença, por ter aceitado aí participar do programa com a gente. Desejar uma boa noite aí, uma boa semana para você. Igualmente, Francisco, eu que fico grato, é sempre um prazer dialogar a respeito de literatura, da luta negra, e é bom aproveitar um espaço como o do PCO, um partido pelo qual eu tenho profundo respeito. Muito obrigado, Fausto. Muito obrigado aí pela presença. Né? Queria dar uma boa noite para todos que nos assistem também. Vou deixar aí, vou pedir para a produção passar o vídeo o trailer da nossa Universidade de Férias. Quem acompanha aí a nossa TV já sabe que a gente está organizando aí um curso para o mês de janeiro e fevereiro sobre o stalinismo. Né? Quem quiser participar pode entrar em contato conosco, com os militantes do partido, né? Mas também pelo site, que é o COTV, estou confundindo tudo, universidademarxista.pco.org.br. Lá no site você consegue fazer a sua inscrição. Né? Então, o curso é muito importante, né? Trata da questão do stalinismo, que é uma questão que tem sido levantada aí em diversos meios, e a gente vai dar a nossa contribuição aí, dar uma explicação marxista, né? do ponto de vista aí
do marxismo sobre esse tema. E vou pedir para, antes de a gente encerrar aqui, a produção passar o trailer do curso e já deixar um boa noite aí para quem está nos assistindo. E até a próxima. Obrigado, boa noite, obrigado, Fausto. Valeu, tchau, tchau.